E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Erechides e hoje eu trago para vocês a primeira análise realmente de One Piece aqui no canal. Basicamente vai ser sobre todos os acontecimentos pré-Grand Line. Basicamente tudo antes deles realmente entrarem na Grand Line, eu vou fazer a análise dessa parte aqui. Seria tipo a primeira temporada, vamos dizer assim. Antes de ir com o vídeo, obviamente vai ter spoilers. Não é uma análise sem spoilers, é com spoilers realmente. Então, se você nunca viu One Piece, eu sugiro que você não veja esse vídeo. Tem alguns outros vídeos de One Piece aí legal pra ver, que tem bem menos spoiler do que esse. Então, vocês podem ir pra lá. Vou deixar a playlist de One Piece, caso vocês queiram ver algum vídeo por lá. Mas enfim. Já no primeiro episódio, vemos um pouco do que esperar do nosso protagonista, que tem uma personalidade até meio que padrão, embora tenha algumas particularidades, mas que é bastante carismático. Temos também a apresentação dos frutos, as Akuma no Mi, que dão poderes para seus usuários, porém perdem a capacidade de nadar. Temos já algumas coisinhas aqui e ali da marinha, que na teoria é para proteger os cidadãos, porém são corruptos, mas ainda não temos muita informação dessa organização. Uma coisa muito interessante que podemos ter certos vislumbres é o respeito do Zoro pelo Luffy, que é algo que admiro muito na obra. Em arcos posteriores veremos mais disso. Uma coisa que acho bem interessante como explorada é a representação do tesouro, que para o Luffy seria o seu chapéu, mas em um universo onde os piratas querem apenas ouro e coisas preciosas, o que o Luffy mais considera como precioso é o seu chapéu de palha, uma coisa simples para os outros, mas muito grande para o próprio Luffy. É a prova física de sua promessa de ser o rei dos piratas. Todos esses detalhes acho no mínimo muito incrível. E esqueci de comentar também sobre o próprio design do Luffy. Suas roupas, que já dizem muito sobre o personagem. É bem interessante o contraste dessas roupas com o seu desejo de ser o rei dos piratas. Passa meio que uma ideia que, por mais que ele tenha uma vestimenta tão simplista, tem um sonho tão grandioso como ser o rei dos piratas. E esses detalhes eu acho no mínimo interessante. Agora indo para o arco onde temos o Usopp entrando para o bando, tem alguns pontos bem interessantes, mas antes uma coisa que eu queria falar é sobre o Yasopp. Vocês podem discordar da minha opinião, claro, mas achei mal executado a relação dele com a família. Acho meio sem sentido a mãe do Usopp e até mesmo o próprio Usopp terem tanto afeto pelo pai que teoricamente abandonou a família para viver suas aventuras pelo mar. Essa questão poderia ser melhor se a obra desse motivos mais claros para não odiarem ele. Narrativamente acho isso ruim, o que só mostra o certo, digamos que machismo existente no Japão, ou sexismo, se você preferir chamar dessa forma, que eu acredito que seja inegável isso. Saindo um pouco aqui de One Piece, cada vez mais mulheres no Japão estão preferindo não se casar para ter sua vida profissional. Mas enfim, né, não quero levantar muito esse debate aqui, foi só uma curiosidade mesmo. Voltando para One Piece, vamos falar de uma coisa boa. O personagem do Usopp, acho bem legal essa questão que o Usopp tinha esperança do seu pai voltar e levar ele um dia para suas aventuras. E ele entrou exatamente para a tripulação do Luffy, que um dia vai devolver o seu chapéu para o Shanks, que é capitão do Yasopp. Então esse encontro de pai e filho é meio que certo. E também não podemos esquecer do desenvolvimento do personagem do Usopp nesse arco, que embora seja medroso, teve coragem o suficiente para enfrentar o Kuro. Tudo para proteger sua vila, ainda que todos estivessem contra ele. E mesmo depois de tudo, ele optou por simplesmente não preocupar sua vila, ainda que, se ele contasse para todos, ele fosse ser visto como herói. Esse personagem ainda nesse arco já foi incrível, e no futuro só vai sendo ainda melhor desenvolvido. Antes de começarmos a falar do Sanji, realmente, gostaria de falar bem rapidamente do passado do grande Zorão Solador, que admito que na primeira vez que vi, eu achei uma grande porcaria, mas agora revendo, eu achei bem interessante, tanto para dar motivos mais concretos de sua ambição, e até para mostrar de forma super direta o machismo também. E também temos quebra, até que interessante, com Zoro e Kuina, fazendo aquela típica promessa de shounen
de um dos dois ser o melhor, e um momento depois ela morre e o Zoro herda a sua vontade com sua espada. É realmente bem interessante. Mas agora indo para o arco do Sanji, mas antes de ir, eu fiz um vídeo sobre esse episódio do Zoro e da Kuina, que eu achei bem legal o vídeo. Eu vou estar deixando nos cards para você ver depois que acabar esse vídeo. Mas enfim, agora indo para o arco do Sanji, realmente, desde o início do arco, vemos o Sanji agindo, não querendo desperdiçar comida, e tudo que vamos vendo sobre ele fica muito claro quando enfim nos é apresentado o seu passado. E no mangá até vemos que ele começa a fumar, que foi para se passar por alguém que não era mais criança. Ouso dizer que ele passou a ser um gado por isso também. Embora o vilão desse arco, assim como o Kuro, seja bem chato, aqui temos o Gin, que é um personagem muito interessante. Toda essa questão dele ser muito grato ao Sanji, onde temos aquela bela cena onde o Sanji fala para o Gin que se ele comer, ele vai conseguir pensar em um dia melhor, em um futuro melhor. É bem interessante essa cena, é realmente muito legal, pois se você continuar vivendo, pode ser que algo de bom aconteça em sua vida. Basicamente é essa a ideia dessa cena. Eu ainda tenho esperança que ele vai reaparecer na obra. Não quero acreditar que o Oda vai jogar fora um personagem tão interessante no lixo. Nesse arco, temos também a parte da promessa do Zoro, que é consequência da luta contra o Mihawk, e é incrível, quando o Zoro entrou, não tivemos um momento muito forte que liga o Zoro e o Capitão. Então esse momento é extremamente necessário. E claro, a luta acaba sendo necessária para vermos o quão longe o Zoro está do topo, que ele é um nada, e dando ainda uma frase de efeito bem legal. Antes de enfim ser derrotado, toda essa questão de ser grato pela comida é uma mensagem bem interessante que é passada nesse arco. Acredito que foi nesse arco que o Oda começou a se direcionar melhor na questão de mensagem. E não podemos deixar de falar da despedida do Sanji, que tem uma importância muito grande, já que é a primeira vez que vemos o Zeff, que todo grosso, sendo mais emotivo, deixando a cena muito emocionante. Uma coisa que gostaria de falar ainda no arco do Baratie é sobre as lutas. Nesse arco, pelo menos pra mim, o personagem do Sanji não conseguiu passar o quão forte ele é. Ele não pareceu ser tanta coisa assim. Talvez por causa de todo o clima desse arco, acho que o próprio Gin conseguiu passar mais imponência do que o próprio Sanji. E sobre a luta do nosso protagonista, ela inicialmente é até legal, mas acho que acaba se arrastando demais, talvez pelo vilão, que eu acho que é sem carisma, porque embora até o momento não tivemos nenhum vilão lá muito carismático, o Kuro, por exemplo, a sua luta não é tão arrastada como essa do Craig. E também o Krieg é bem mais chato, em minha opinião. Esse é um ponto negativo desse arco, em minha opinião, embora eu acho que a luta do Luffy contra o Krieg e até contra o Kuro tem um significado bem interessante para o personagem do Luffy. No caso, quanto o Kuro, é toda a questão de como o Luffy vê significado de companheiros, e quanto o Krieg seria da persistência do Luffy. Mas o personagem do Luffy tem seu primeiro ápice no próximo arco, que vamos para ele agora. Mas antes de ir para o próximo arco, eu fiz um vídeo também sobre uma certa coisa que eu percebi nesse arco do Sanji. Pelo menos foi algo pessoal meu, então eu achei bem interessante como esse arco trabalhou toda essa questão de que homens realmente podem chorar também. Então eu achei bem legal fazer esse vídeo. Então eu vou estar deixando nos cards para você ver também depois desse, caso você queira. Esse arco do Arlong, sem dúvidas, até este momento, é o melhor arco. Nele temos uns detalhes de personagens bem interessantes. Mas enfim, vamos começar pelo início. Já temos umas coisas bem legais que vão ser importantes no futuro. Já temos uma certa citação sobre a Ilha dos Homens Peixe, sobre o próprio Jinbei e sobre a separação do bando dos Tritões. Todos esses detalhes já são lançados aqui e bem mais lá pra frente, em arcos futuros, vão ser explorados esses detalhes. Então é muito interessante já vermos todo o domínio do Oda em sua obra. Achei interessante também a questão do Usopp falar que mesmo a Nojiko, que é a irmã da Nami, tem tatuagens, mas é uma boa pessoa, pois isso é um reflexo da própria cultura do Japão, que tem certo preconceito com tatuagens por conta da Yakuza. Claro,
Aqui no Brasil até pode existir um certo preconceito contra isso, mas não dá pra comparar com o Japão. Eu acredito que no Brasil é apenas algumas pessoas específicas que são de algum nicho específico que possuem esse preconceito. Eu não acredito que seja algo tão global como, por exemplo, no Japão. Mas enfim, né, voltando para One Piece, é bem interessante que aqui temos o início da forma narrativa que o Oda faz para te contar toda a história da ilha, onde basicamente cada personagem fica em um canto da ilha e para assim ser contado para o telespectador tudo sobre aquele local. Um ponto muito positivo desse arco é a própria Nami, onde desde arcos anteriores lançava alguma coisa aqui e ali, mas neste arco ficamos sabendo de fato sobre a personagem, sobre seu passado este que explora questões bem interessantes, tanto de toda essa questão de não precisar ser de sangue para ser família, e também a questão da pobreza, já que a Belle Mary não tem tanta condição, e foi exatamente por isso que a Nami criança começou a de certa forma roubar, no caso, livros. E aí temos tudo aquilo que o bando do Arlong apareceu e começou a sua tirania de basicamente escravizar a vila, fazendo os mesmos pagarem por suas vidas. E no fim, acabou matando a Belle Mary, pois ela só tinha dinheiro para as filhas. E essa cena em específico é bem interessante, pois a Belle Mary preferiu morrer do que rejeitar que tinha filhas. Esse ponto é interessante, pois não tinha nada que realmente provasse que Nami e Nojiko eram filhas dela, então ela preferiu partir dessa para melhor do que rejeitar que elas eram suas filhas. Uma cena no mínimo tocante. Ainda falando da Nami, temos aquela cena bem interessante no mangá, onde mostra que ela realmente se apegou demais ao bando do Luffy e os outros, onde ela de certa forma pode se divertir, mesmo estando em toda essa situação de ter que conseguir dinheiro para comprar a vila. O ápice de toda essa construção é quando a Nami percebe que foi enganada e fica olhando para a tatuagem que tem no braço, que é o símbolo do bando do Arlong, onde ela pega a faca e começa a acertar essa tatuagem de tanta frustração em saber que foi enganada por tantos anos. Ela tentou tanto para no fim ter o dinheiro que roubou por tanto tempo, levado pelo marinheiro que está junto do Arlong. Marinheiro esse que é usado para trabalhar exatamente a questão da corrupção. Mesmo ele sabendo que essa ilha está sendo escravizada, ele só se importa com dinheiro. Tem até um vídeo muito bom do Guto do Cronosfera que fala como esse arco mudou o One Piece. E ele entra em alguns desses pontos. Não quero repetir aqui o que ele já disse, então eu vou deixar nos cards para você ver depois desse vídeo, o vídeo do Guto. Mas provavelmente você que está assistindo esse vídeo já viu esse vídeo do Guto. Voltando para Nami, ela acaba sendo parada pelo Luffy, e esse momento é muito importante para a personagem, onde ela finalmente acaba reconhecendo que não pode mais sair dessa situação sozinha e pede ajuda pro Luffy. Uma cena maravilhosa. Uma outra cena que eu gostei demais da metáfora utilizada foi quando o Arlong fala que se a Nami ainda ficar com ele poupa as pessoas da vila, mas que o bando do Luffy não poderia ser perdoado. Nessa cena, vimos uma aranha, simbolizando o Arlong, que está prendendo basicamente a Nami em suas teias, e a Nami sendo simbolizada pela borboleta, mas que agora, em vez de estar presa em suas teias, decidiu voar. E nesse momento, a Nami fala para o povo da vila ir morrer junto com ela, contra Arlong. Eu achei a metáfora muito, mas muito interessante. Agora temos que falar um pouco do Luffy também, que foi outro ponto muito interessante desse arco. Vemos claramente nesse arco porque o bando dele o respeita tanto. A começar pela questão que o Luffy simplesmente não quis ouvir o passado da Nami. Ele confia na Nami pelo que viveram juntos, e isso é o bastante. Simplesmente não importa que ela tenha um passado triste, pois o Luffy é bastante simplista. E claro, temos a cena também que ele deixa o chapéu com ela, que é claramente um simbolismo que ele confia nela a ponto de deixar seu maior tesouro com ela, já que o chapéu tem uma importância simbólica imensa para o personagem. Tenho mais coisas para falar ainda do Luffy, mas vamos deixar para falar depois, quando chegarmos na parte da luta dele contra o Arlong. Aproveitando isso, vamos falar sobre o próprio Arlong, que dos vilões até agora, ao meu ver, sem dúvidas foi o melhor. Temos
umas coisas bem interessantes sobre o personagem, como a própria relação dele com seu bando. Embora ele odeie humanos e os mate sem nem pensar, é possível notar que ele realmente considera seu bando e que há uma relação saudável entre eles de fato, onde ele fica com raiva quando machucam um deles. Isso é no mínimo bem interessante. Ele não é o cara que é simplesmente muito mal porque sim, até porque em arcos futuros saberemos porque ele tem tanto ódio em relação aos humanos. E talvez até porque ele usou esse sistema de escravizar humanos. Mas fica claro que assim como o bando do Luffy tem uma relação de respeito pelo capitão, é igual no arco do Arlong. Os companheiros o respeitam. E claro, ele não é um vilão super profundo, mas já temos uns pontos mais interessantes se formos comparar ele com os vilões anteriores. Para finalizar, vamos falar das lutas nesse arco. Quero deixar claro que as lutas em si não tem nada demais, são ok, nada incrível, mas cada luta acaba te passando alguma coisa num quesito personagem. Na luta do Usopp, fica claro que é quase uma luta do Usopp contra ele mesmo. O Usopp, que é super medroso, acaba reconhecendo que agora que é um pirata de verdade, não pode mais ficar fugindo. Então ele usa seus companheiros de motivação para tomar coragem e enfrentar o Tritão à sua própria maneira. Essa luta é uma grande superação do Usopp de si mesmo. Agora a do Sanji é a que menos transmite algo em minha opinião, mas ainda assim tem a sua importância. Nessa luta é como se o Sanji estivesse querendo provar o quão sério ele é por seu cavalheirismo. E também para mostrar para nós telespectadores que ele é um personagem que, digamos que, sabe usar bem a cabeça. Então acaba tendo esses pontos nessa luta. Agora o do Zoro, diria que acaba sendo uma das mais importantes, pois a luta consegue te passar muito bem toda a determinação do Zoro em lutar naquelas circunstâncias, soltando aquela frase que se ele quer superar o melhor do mundo, ele não pode ser alguém normal. A todo momento nessa luta você consegue ver o quão determinado o personagem é. E não apenas isso. Mesmo após vencer, ele ainda queria lá no fundo do mar salvar o Luffy. A obra já mostrando todo o respeito que ele tem pelo capitão. Acho que vou ter que admitir, Zoro Sola. Agora indo para a melhor luta, a do Luffy. Já temos uma parte bem legal quando ele fala que não pode viver sozinho e por isso precisa de amigos. Nessa parte já temos até um ponto bem interessante, pois ele fala que não pode navegar, se referindo a Nami, que não pode usar espada, se referindo ao Zoro, não pode cozinhar, se referindo ao Sanji, mas também fala que não pode mentir, se referindo ao Usopp. Nesse momento, fica claro que o Usopp não tem uma posição definida no bando. Mas voltando pro Luffy, nessa luta faz parecer em alguns momentos que ele nem tá levando a sério, pois tem certas atitudes no mínimo cômicas. Mas pra mim, em relação a essa luta, a melhor parte mesmo é quando a personalidade do Luffy brilha. Quando ele e o Arlong estão no quarto da Nami, onde o Luffy vê uma caneta de sangue, enquanto o Arlong falava lá muita coisa sobre dominar o mundo e blá blá blá. Posteriormente, o Arlong confirma que essa caneta era realmente da Nami. O Luffy fica só olhando e provavelmente supondo o que aconteceu com a Nami em sua vida inteira, lembrando que ele não sabe do passado da Nami. Com isso, uma grande fúria cresce no Luffy, e mesmo ele correndo risco de vida, ele prefere usar seu tempo para destruir o quarto do que lutar contra o próprio Arlong. Isso tudo por conta da simbologia. A Nami não queria voltar para aquele quarto e voltar a escrever aqueles mapas. Então o Luffy destrói tudo, até que no fim decide destruir o quarto por completo, e assim acaba derrotando o Arlong, mesmo sem ter essa intenção, pois a intenção era destruir o quarto. Mas nisso ele acaba destruindo o Arlong Park inteiro. E por fim temos aquela cena lindíssima do Luffy levantando dos escombros e falando que a Nami é companheira dele, onde ela chora no processo. E assim temos o fim magnífico desse arco, e o Luffy agora ganha sua primeira recompensa. Eu acho muito incrível essa essência da personalidade do Luffy, onde por mais que ele seja alguém que não tem muita, digamos que, inteligência racional, ele é mais burrinho, até passar mais essa questão mais infantil do Luffy, ao mesmo tempo, ele tem uma inteligência emocional realmente muito grande. O Luffy consegue perceber o problema
sem que ele saiba sobre o passado da pessoa. Ele, digamos que consegue enxergar a verdadeira essência da pessoa. E isso, como é passado para o telespectador, é simplesmente incrível. E provavelmente esse é um dos grandes pontos que fazem os membros da tripulação do Luffy serem muito gratos a ele, terem realmente um grande respeito para com ele. Tem só uma coisa que me incomodou nesse arco, porque tipo assim, não estou dizendo que o Oda tem que ter um conhecimento de medicina, nem nada do tipo, mas que ao menos dê alguma desculpa quando um personagem se fere drasticamente, como foi o caso da Nami, que usou uma faixa. Óbvio que eu sei que só aquilo não vai curar a ferida do braço dela, mas ao menos teve uma desculpa plausível. Mesma coisa com o Zoro. Mas o Sanji teve basicamente sua barriga amassada, possivelmente quebrou algumas costelas e não temos nenhuma desculpinha. É no mínimo trágico. E sim, isso me incomodou. Esse é no geral um arco bem diferente em questão de estrutura. Dessa vez não temos um vilão para derrotar na ilha. Basicamente vão nessa ilha para pegar suprimentos, para se prepararem para ir para a Grand Line. E nisso temos cada personagem indo fazer uma coisa diferente, o que deixa a dinâmica desse arco bem interessante. Temos alguns fillers que são meio chatos, mas ao mesmo tempo acabam de alguma forma contribuindo para a determinação de cada um deles, como no caso do Luffy, que houve história sobre o Roger, ou o Sop, que tem que superar a si mesmo. Uma coisa que fica estampada na cara pela primeira vez, eu acho, é sobre coincidências. Esse arco deixa bem claro como o Luffy é um cara de sorte. Por um acaso ele foi salvo pelo Dragon de ser executado, e como o próprio Smoker diz, o próprio clima estava favorável para eles partirem. Por falar em Dragon, ele é um personagem bem misterioso apresentado nesse arco, onde a obra já te mostra que ele é alguém bem procurado e que pode ser importante no futuro da obra. Não vou falar muito dele aqui, para não dar spoilers. Agora falando do Smoker, muito interessante, pois nesse arco diria que foi o primeiro obstáculo do Luffy. Era impossível vencer ele, se ele não tivesse sido salvo, era o fim da jornada. E claro, não podemos deixar de falar do final do arco, que é simplesmente incrível, com todos os membros do bando do Chapéu de Palha reafirmando seus sonhos, antes de enfim entrarem na Grand Line. Esse é realmente um arco muito bom e muito bem ritmado, se falarmos do mangá. No anime nem tanto. Antes de terminar o vídeo, quero falar um pouco da Tashig, que é a espadachim, que é idêntica à amiga falecida do Zoro. Parece que ela será uma ferramenta narrativa para mostrar esse certo rebaixamento apenas por ser mulher. Se bem explorado, isso pode ser interessante. Bom, agora com as minhas considerações finais. Eu gostei bastante de escrever esse roteiro de One Piece. Pretendo melhorar o meu roteiro nas próximas análises. Se teve algo que eu falei aqui que você não concordou, sinta-se com todo o direito para comentar aí embaixo para a gente discutir. Porque sim, análises possuem muito da minha opinião pessoal. Eu tento ser imparcial. Foi bem difícil na real ser imparcial com One Piece, mas eu estou tentando. Eu prometo, mas pode ser que em momentos, não só nessa análise como em outras, eu posso deixar a minha opinião pessoal ou o meu gosto pela obra se sobressair. Embora eu tento o máximo não fazer isso. Sempre tento expor todos os lados da obra, tanto positivos quanto negativos, e não deixar o meu ódio ou amor pela obra interferir no meu roteiro. Mas enfim, eu achei muito interessante, principalmente o arco do Arlong. Eu já lembrava que ele era muito bom, mas ele é muito melhor do que eu imaginava. Embora o mangá seja muito melhor em questão de ritmo, porque o anime enrola muito. O anime nesse arco do Arlong aí, como eu comentei, teve algumas questões de direção, como aquele da borboleta e da aranha, que foi simplesmente incríveis, porque a gente não tem aquilo no mangá. E aquilo foi realmente muito bom, foi uma sacada ótima da direção. Eu tenho que ser sincero, teve até uma cena que eu não comentei, da Nami quando ela vai embora. É como se a alma da Belemere empurrasse ela, como se a mãe estivesse dizendo boa sorte na sua viagem. Essa cena também não tem no mangá e é outro ponto da direção maravilhosa. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês em um próximo vídeo aí. Não se esqueçam, Kaizokuni, Oreanaru!